Seus olhos, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te convido nessa noite. A sua presença já é real nessa noite, Pai. É o Senhor quem nos dá entendimento do pecado, da justiça, do juízo. Deus, tenha liberdade nessa noite, Deus, de alcançar corações aqui. Pai, eu oro e repreendo toda investida de Satanás, tudo que não provém do Senhor. Pai, esse lugar aqui, Deus, Pai, nós erguemos um altar de adoração ao Senhor, Pai, que nesse altar haja libertação, transformação, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, te pedimos que o Senhor, Pai, cele esse momento aqui, Pai, Deus, Pai, que tampões os ouvidos possam cair por terra em nome de Jesus, Pai, que possamos, Deus, ter um entendimento espiritual da sua grandiosidade, que o Senhor possa falar conosco, Deus, Pai, de uma maneira poderosa, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a sua presença, para que a sua presença seja real, transformadora, que haja manifestação da sua graça, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós colocamos cada coração aqui nas suas mãos. Por isso, Jesus, tenha liberdade de falar conosco, Deus, e de manifestar a sua graça, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, e amém. Amém? Abre comigo a Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 12. Lucas, no capítulo 12, nós estamos em uma série de ministrações, e essa série de ministrações é sobre generosidade. Então já temos um período, nós estamos falando sobre isso, hoje é o segundo encontro, né? E automaticamente, às vezes, nós ficamos, por exemplo, hoje o tema é Seja Rico. Eu não sou a pessoa ideal para ficar falando de dinheiro, a gente não gosta, acho que todo mundo aqui percebeu, que aqui na igreja, nós temos até um gasofilaço aqui na frente, mas ele quase não é usado. Quem vem aqui há muito tempo sabe que ele só está aqui, e a gente usa ele muito pouco. Os irmãos da igreja entendem que eles têm compromisso de dizimar, de ofertar, isso é compromisso dos irmãos da igreja. Então cada irmão da igreja tem livre acesso ao caixa, às finanças da igreja, conhecer tudo que está lá. Então não é feitio nosso, ter momento de ofertório na igreja. Eu acho que todo mundo fica assim quando vem, assim, tem que ter um momento de ter uma oferta, onde vai todo mundo na frente. Nós não temos esse momento, porque para não gerar nenhum clima ruim, porque igreja e dinheiro na mesma frase está muito mal agora, fala a verdade. Quando se fala de dinheiro e de igreja, tudo na mesma frase, o pessoal já fecha o coração, bloqueia, porque a imagem que as pessoas têm de igreja é que a igreja foi feita para ficar rica, e o dinheiro de todo mundo aqui vai para o pastor. E é como se o pastor ganhasse dinheiro de todo mundo que entra aqui no gasofilaço e prosperasse. Isso aí é uma inverdade, né? A maioria das igrejas isso não é verdade, mas imagina falar sobre isso tudo em um contexto agora que está com muito preconceito isso. As pessoas estão com extremo preconceito, mas hoje eu gostaria de falar, o tema da mensagem não é sobre dinheiro, mas provavelmente eu falarei sobre dinheiro em algum das partes. Então coloque peso no coração. Eu poderia ter passado essa ministração para qualquer outra pessoa, mas vai ser eu que vou ministrar, porque eu preciso começar a falar sobre isso. Então, a Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 12, obrigado, Ingrid. A Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 34, ela nos conta a história do fazendeiro infiel. Ela conta a história do rico e insensato fazendeiro. Ela conta a história do rico e insensato. E ela também conta a história do discípulo inseguro. Então, essa parte é dividida, esse capítulo até o versículo 34, do 13 ao 34, ele nos conta essa história. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus, pode abrir, deixar sua Bíblia aberta. Jesus, no capítulo 12, no versículo 13, ele fala, alguém da multidão, Jesus estava com uma multidão em volta dele. Aí o texto fala que alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Então você imagina numa igreja lotada como essa, uma multidão estava em volta de Jesus, muitas pessoas em volta de Jesus, e automaticamente surge uma pergunta lá do meio da multidão, assim, Jesus, ou Diego, por exemplo, que eu estou pregando aqui hoje, façam que meu irmão divida a herança comigo. E Jesus deu atenção o que esse rapaz estava falando, e no versículo 14 ele fala, respondeu-lhe Jesus, homem, quem me designou juiz
ou árbitro entre vocês. Jesus, aqui, querido, Jesus não é só amor, não, sabe? Jesus, ele vem com uma resposta direta, que ele fala assim: rapaz, quem é que me impôs como juiz entre vocês? Ele nem pensa, mas ele dá a resposta. E aqui ele começa a tratar, que no versículo 15, ele fala: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. No meio de toda essa discussão, a primeira coisa que Jesus vem apontar é a ganância. A primeira coisa, Jesus Cristo vem falar com esse homem e com toda a multidão, é o cuidado que nós precisamos ter para a ganância. Ou a vontade de conquistar, e de ficar atrás, e de correr de maneira assintuosa, atrás de crescer financeiramente. Então você fala assim: pastor, essa mensagem não é para mim não, pastor, porque nem dinheiro eu tenho. Essa mensagem é para outra pessoa, para mim não é, porque eu sou pobre. E geralmente a gente começa a imaginar que a gente precisa ter dinheiro para ser ganancioso. Isso é uma inverdade. Você não precisa ter dinheiro para ser ganancioso. A única coisa que você precisa ter é uma vontade de ter dinheiro acima de tudo, imaginando que o dinheiro vai satisfazer todas as suas necessidades. O que estava acontecendo aqui é que esse homem estava vivendo um problema, um litígio com o seu irmão, mas Jesus, ele não dá uma resposta, vai na justiça, procura o sacerdote. O que Jesus faz é identificar a raiz no coração, e ele vem logo em seguida, já vem literalmente com a facada certeira, e essa facada certeira de Jesus é apontando aonde está o problema. E o problema aqui era a ganância do coração desses dois irmãos. Era o desejo de possuir, de lutar, de brigar ali, por causa de recursos financeiros. É uma alerta que Jesus começa a fazer, e na parte B do versículo, ou na parte C, ele fala: e a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. Imagina, Jesus fala sobre ganância, e ele finaliza dizendo que o valor de um homem não está na quantidade de bens que ele tem. Que a vida de uma pessoa não está na quantidade de bens que ele tem. É literalmente um contra a cultura. Porque a gente imagina que quanto mais... Obrigado, viu, Ingrid? Estou gripado, viu, gente? Já despediu? Minha esposa está cuidando de mim, viu? Eu estou gripado, viu, gente? Te amo, viu, meu amor? Tem que falar que eu não levei ela no jantar ontem. Estou numa fase complicada. Não dei flor aqui na chegada da imersão, e os homens deram. E era para eu ter dado flor. Não levei no jantar ontem, é culpa do Alexandre. O Alexandre levou a minha mãe para trabalhar, e a minha sogra estava lá. Quem que ia olhar minhas meninas? Cortou minha cabeça, já fez isso de casa planejada. Então eu tenho 3 meninas, com quem que eu vou deixar? Não tem como deixar com ninguém, tem 2 de colo, então eu fiquei em casa ontem. E eles falam assim: não, vai lá levar as suas meninas, você vai lá e só janta e vai embora. Quem vai fazer isso? Todo mundo se esforçando para deixar o filho com alguém? Não tinha como não, então eles cortaram a minha cabeça, mas ano que vem eu vou. Ano que vem minha mãe não trabalha. Ah não, aí é bom, é. Oi? Arrumar um babá? Não, nós vamos arrumar, outra cozinheira. É contratar outra cozinheira. Obrigado, meu bem. E o que está acontecendo aqui é que as pessoas começam a imaginar que os valores estão na quantidade de bens que você começa a conquistar.
A cultura diz isso, a internet diz isso. Se você abrir o Instagram, ele começa a nos ensinar coisas a respeito disso. O tempo inteiro a gente começa a ouvir que quanto mais bem nós temos, mais valorizado nós somos. Quanto mais eu conquisto, quanto mais eu atraio as coisas, quanto mais casas eu declaro ter, quanto mais a minha conta bancária transborda, mais eu sou respeitado pelas pessoas. Gente, tem mais de 2.000 textos bíblicos que falam sobre o dinheiro na Bíblia. E esse é um deles, é uma passagem autoexplicativa, e Jesus, ele pensando nisso, ele já começa a contar uma parábola desse rico insensato, e o versículo 16 até o versículo 21, ele fala assim, então lhes contou essa parábola. Irmãos, eu preciso fazer uma ressalva aqui, viu? Irmãos, eu já quis ser rico, viu? Querer ter dinheiro não é nenhum problema, eu preciso falar isso aqui, porque eu tenho uma amiga aqui que vai me acusar depois. Nós éramos sócios juntos, nós dois. E nós éramos sócios, trabalhávamos juntos para ficar rico. Então ele vai falar assim, não, você tem que falar também isso aí, porque senão é hipocrisia. Ele é o primeiro a falar comigo, ele está sentado por aí. O versículo 16 fala, então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros ainda maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos e muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhes disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. É muito legal esse texto. Porque agora Jesus começa a nos ensinar o que uma pessoa insensata começa a fazer. Querido, não tem nenhum problema você prosperar e ter condições financeiras abençoadas por Deus, não tem nenhum problema com isso. O problema desse homem é que a quantidade que ele prosperou, ele pensou só nele mesmo. Querido, foi algo estrondoso, literalmente a pessoa construir mais celeiros, e ele talvez nem precisava daquilo tudo, e ele chegou no auge da vida, é o auge da vida. Olha qual que é o auge da vida. O auge da vida está bem claro aí, ó, no versículo 19, fala que todo mundo quer isso. Se você não quer, e falar que não quer, é quase que uma mentira, mas o auge da vida é que você possa juntar dinheiro por muitos anos, que você possa descansar, que você tenha dinheiro ou grana para comer, para beber, e para se alegrar. Esse é o auge da vida, não é? Que você possa deitar tranquilamente, de boa no seu travesseiro, e falar assim, gente, eu não preciso me preocupar com nada. Posso descansar porque minha conta está arroiada. Meus negócios estão indo muito bem. Eu tenho prosperado. Como esse homem prosperou tanto, que os celeiros que ele tinha já não atendia mais. Já não fazia mais nenhum sentido para ele, porque ele foi enricando, prosperando, e o maior problema aqui não está na colheita dele ter dado 10 vezes mais. O problema dele está simplesmente porque o coração dele, tudo que ele imaginava, ele depositou toda a vida dele naquela colheita. Ele começou a imaginar que a quantidade de dinheiro que ele tinha, que as finanças que ele tinha, supririam todas as necessidades. Ele começou a ficar extremamente satisfeito com tudo aquilo que ele tinha. O problema, meu querido, não está em ter dinheiro, está onde está a sua satisfação. Vocês estão comigo?
O problema não está em sonhar, em prosperar, em ter condições financeiras. O maior problema desse rico insensato é que o coração dele tornou-se tão, mas tão ganancioso, que ele achou que o dinheiro para ele bastaria. Quantas pessoas não colocam a satisfação do seu coração em muitas outras coisas? Aqui é no dinheiro, mas tem pessoas que colocam toda a sua satisfação na esposa, ou conseguir um namorado, se casar, prosperar na vida de alguma maneira, ter filho e família, e imagina que só será satisfeito se conseguir isso tudo. Várias pessoas às vezes estão colocando o coração deles em muitas outras coisas e se sentem satisfeitos se conquistar, se possuir. Aí começa a viver uma vida frustrada. E Jesus, no versículo 21, ele fala: não adianta você ser rico diante dos homens. Não adianta você ter status diante das pessoas. Não adianta se você for pobre para com Deus. Se a sua satisfação estiver totalmente no dinheiro. Eu quero fazer um diagnóstico aqui hoje. Responda para você mesmo, viu? Eu quero fazer um diagnóstico se sua confiança está no dinheiro ou não. Então você pode responder sim ou não e mais ou menos, combinado? Sim ou não e mais ou menos. Tá certo? Responde para você, viu? Se você quiser responder para todo mundo, fique à vontade. Mas aí é problema seu. Mas responda para você mesmo. Vamos lá? Primeira pergunta. Você nunca está satisfeito com o que você tem? Sim ou não? Você nunca está satisfeito com o que você tem? Que tem pessoas que nunca está satisfeito com nada que ele tem. Com nada. Responda para você mesmo, se você é satisfeito com tudo que você tem até hoje. Sim ou não, ou mais ou menos, viu? Isso aí é com você mesmo. Vai refletindo. Tem a segunda pergunta. Você sente dor quando você vai doar seu dinheiro? E não estou falando de não doar, viu, gente? Estou falando que doar, às vezes, com dor no coração, é terrível. Algumas pessoas vão ofertar, ou serem dizimistas, ou abençoar a vida de alguém, e quando passam uma campanha para abençoar a vida de alguém, para conseguir uma cesta básica, qualquer coisa, ele até doa o dinheiro, mas sabe aquele negócio que começa a doer com o coração doendo? O coração dele dói, na hora de enfiar a mão no bolso. Ele começa a imaginar assim, gente, quão doloroso que é. Gente, o seu coração dói. Você sente dor quando você vai abençoar a vida de alguém? Ou doar seu dinheiro para alguém? Vai refletindo, viu? Não precisa me responder. Nós temos tempo ainda. Estou controlando o tempo aqui para não pregar muito tarde. Você peca para ganhar dinheiro ou não perder dinheiro? Que tem pessoas que pecam para ganhar dinheiro. Aí eles só negam o imposto. Aí eles escondem um monte de coisa. Aí eles chegam na época do imposto de renda, eles compram um atestado. Tem pessoas que pecam para não perder dinheiro. Você faz isso? Você peca para não perder dinheiro? Sim ou não, ou mais ou menos? Você trabalha
para adorar a Deus ou simplesmente para ganhar dinheiro? Que tem pessoas que gostam tanto do dinheiro, viu? Viu, Daimara? Daimara trabalha aqui na igreja. Viu, Fernanda? Vocês trabalham, Samuel, Gabriel, vocês trabalham para adorar a Deus ou simplesmente para ganhar dinheiro? Porque algumas pessoas se entregam, mas está pensando só no dinheiro no final do mês. Enquanto isso, eles atropelam todo mundo, eles maltratam todo mundo, eles não entendem que onde eles estiverem colocados, a Bíblia fala que tudo o que nós fizermos, precisamos fazer como se fosse para Deus. Querido, não existe uma vida de santidade, de adoração aqui dentro, sem uma vida de adoração e santidade lá fora. Então, em qualquer lugar que eu estiver, eu preciso adorar a Deus, colocar minha vida nas mãos do Senhor, colocar meu coração nas mãos dEle. São essas 4 perguntas que você precisa refletir. Esse texto não fala só do rico insensato, mas ele fala também do discípulo inseguro. E no versículo 23, o texto fala o seguinte: e a vida é mais importante do que a comida e o corpo, e mais do que as roupas. Isso aqui é autoexplicado. A vida é mais importante que roupa, é ou não é, gente? É ou não é? É muito mais importante. É muito mais importante que a comida, é ou não é? Mas sabe como funciona? Só que Jesus começa a falar isso, ele começa a nos ensinar como a cultura funciona. E a cultura é assim: você vai no shopping, andar no shopping, e daqui a pouco tem você, com todo respeito, viu? Coloque amor nas minhas palavras, esse está um pouco fora do peso, tanto o homem quanto as meninas. Só que você passou numa loja fitness, aí tem lá uma modelo, uma atleta ou uma atriz muito conhecida. E você olha para ela. E você fala assim: gente, se eu comprar essa roupa, eu vou ficar parecido com ela. Você sabia disso? É assim que as pessoas te vendem? É no seu subconsciente. Então eles te vendem de maneira indireta. Você vai lá e compra a roupa, veste a roupa, pega no espelho e olha. Não está igual a ela. Mas porque a mídia trabalha vendendo assim. É assim também com grandes empresários. Algumas pessoas imaginam que quando eles vestem uma roupa, colocam um relógio, eu não estou aqui assim por causa da pregação, por causa do frio mesmo, viu, gente? E é chato eu estar vestido assim, porque todo mundo me enche a paciência. Eu não prego de terno, porque está visitando, viu? Eu prego normal. Então hoje eu estou de terno por causa do frio. Mas vendem assim também. Às vezes você olha na internet e fala assim: gente, eles não estão comprando meu produto, ou não são meus clientes, porque é a maneira com que eu me visto. Aí a pessoa começa a ver um relógio caro, uma roupa cara, e começa a se transformar e a vestir, e pensa assim: eu vou comprar e vou vender igualzinho essa pessoa. Se você abre o Instagram, está lá no Instagram assim: eu posso te fazer ficar rico. É ou não é? Tem lá um monte de gente vendendo imagem na internet o tempo inteiro. E a gente acaba acreditando naquilo, é uma venda de imagem, e o nosso subconsciente trabalha assim, ele vai vendo, e ele começa a aprender aquilo, e a gente imagina que se a gente andar daquele jeito, se a gente vestir daquele jeito, se nós temos aquele relógio, nós iremos começar a prosperar. O que Jesus começa a ensinar aqui é um contra a cultura. Ele vem para a gente: a cultura te ensina isso, mas entenda que a vida é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Isso acaba começando a produzir no coração ansiedade. E a ansiedade começa a colocar no nosso coração o medo de não conquistar, o medo de não chegar lá, o medo de fracassar, o medo de não prosperar de maneira nenhuma. E daqui a pouco a gente começa a sofrer por aquilo que ainda nem aconteceu. E Jesus começa a nos trazer aqui o remédio para a ansiedade. E o versículo 24 ele fala: observem os corvos, eles não semeiam,
eles não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que essas aves. Querido, o que Jesus nos dá de receita para vencer a ansiedade é a observação. É observar que Jesus cuida de cada coisa da sua natureza. Mesmo de um corvo, que era tido para Jesus como lá para os judeus, como um pássaro impuro, mesmo para eles, o Jesus começa a falar com seus discípulos assim, que estavam com medo, inseguros de como seria a vida deles aí para frente. Ele fala: ei, calma o coração de vocês, comece a observar a criação, comece a observar tudo que tem acontecido. Se eu cuido dos pássaros, que tem menos valor do que vocês, imagine de vocês. O Senhor cuida de nós, meu querido, nos mínimos detalhes. Para vencer a aflição da ansiedade, nós precisamos começar a observar o cuidado soberano de Deus. De como que Deus cuida e zela por cada um de nós. Vocês conseguem perceber que algumas vezes nós começamos a ficar ansiosos, preocupados com coisas que nem estão nas nossas mãos? A Jesus pegando aquela multidão e olhando para os seus discípulos, aqueles que tinham encontrado com eles, começa a falar assim: gente, acalma o seu coração, vença a insegurança, tenha paz no seu coração, comece a observar que eu cuido de toda a natureza, que eu cuido dos pássaros, que eu cuido do lírio dos campos e continuarei cuidando de você. Nós temos muito mais valor do que os lírios do campo, do que os pássaros, porque nós somos coroa da criação do Senhor. Ele zela por nós, Ele nos guarda, Ele nos abençoa, Ele tem prazer de cuidar de nós como menino dos seus olhos. Observem como Jesus cuida de tudo, e Ele continuará cuidando de nós. Vocês estão comigo? E Ele continuou nos dizendo, e no versículo lá embaixo, por causa do tempo, no versículo 29 Ele fala: não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber. Não se preocupem com isso. Vocês estão comigo? Não se preocupem com isso. Às vezes começamos a nos preocupar demais e nos esquecemos de Deus e o que Ele pode fazer por nós. E Deus começa a tomar o seu lugar, porque Jesus começa a dizer que o Pai cuida de nós. Jesus apresenta o Pai como o grande Deus provedor. E algumas vezes a gente confunde chuva com caixa d'água. É assim, a gente imagina que o nosso trabalho é a chuva. Que a chuva vem, então a gente precisa correr atrás ali para encher, para guardar, e a gente imagina que quanto mais eu trabalho, e isso é a chuva. Isso não é verdade, a caixa d'água é o trabalho. Agora, quem manda a chuva da provisão é Deus, meu querido. Deus é quem manda a chuva, é Ele, simplesmente Ele, que manda o recurso no tempo certo. A Bíblia fala que a chuva vem sobre justos e sobre os injustos, que a chuva sempre virá. A Bíblia sempre apresenta Deus como Pai, como sendo Deus provedor. Ele está sempre provendo sobre nós.
Querido, Ele não para de jorrar água, Ele não para de derramar chuva sobre nós, Ele continuará derramando chuva constantemente sobre nós. Ele é o Pai da provisão, Ele quem provê a nós em toda e qualquer circunstância. Ele continua a jorrar, Ele continua a jorrar. No versículo 30 ele fala, mas o Pai sabe do que vocês precisam. É extraordinário. É extraordinário. Porque geralmente nós acreditamos em Deus, confiamos em Deus, e até pensamos que Deus pode fazer coisas genuínas e poderosas, mas nós não confiamos plenamente que o Pai é quem nos abençoa. Que o Pai está assentado no trono, derramando chuva constante sobre nós. Vocês estão comigo ainda? O Pai é quem provê. O Pai é quem provê. Foi nos ensinado um monte de coisa. Foi ensinado para a geração agora que é assim, que se você se sacrificar, que se você ofertar, dar seu dízimo, vir à igreja tudo certinho e começar a depositar aqui, Deus vai te abençoar. Aí você se sacrifica e faz um monte de coisa. E é como se fosse um grande balcão de troca, você imagina um grande balcão de negociação, é como se Deus estivesse sentado lá no balcão, e você viesse aqui, começasse a se sacrificar, e pensasse, o Senhor está me vendo, então eu estou fazendo esse monte de coisa aqui, eu imagino que você vai me abençoar demais. E parece que a gente começa a acreditar nisso, e começa a viver uma vida de sacrifício, não por quem Deus é, começando a viver uma vida de sacrifício, porque Deus vai me abençoar, quanto mais eu fizer, mais Ele vai fazer, meu querido. Isso é um ensinamento completamente errado, isso é um pensamento individualista, é um pensamento pensando só em você mesmo, só em prosperar pela quantidade de sacrifício que você faz. Agora, o que nós precisamos entender é que Deus, Ele é o provedor e continuará provendo. E isso precisa começar a mudar no nosso coração, porque como eu falei semana passada, quando eu começo a repartir, eu estou confiando que Deus vai me abençoar. E quando eu começo a abrir meu coração e ter liberdade de abençoar a vida das pessoas, mesmo com recurso financeiro, eu começo a entender que Deus está cuidando, Ele é quem provê, Ele é quem derrama a chuva seródica, e Ele continuará derramando em todas as circunstâncias. É permitir com que Deus transforme a nossa mente, e começa a colocar em nós uma mente que entende o projeto soberano do Senhor. Nós não seremos sustentados simplesmente por causa do dinheiro e de recursos financeiros. Quem nos sustenta está sentado no trono da graça do Cordeiro, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele não nos abandona em nenhuma situação, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas necessidades e todas elas. E quando eu entendo isso, eu paro de reter e começo a abençoar, porque eu sei que quem me sustenta é Deus. Os discípulos estavam extremamente inseguros. Como seria a vida deles a partir daí? Talvez você também, sentado aqui hoje, também tem estado extremamente inseguro, não só com questões financeiras, mas nos passos de fé que você tem dado.
até crendo que o Pai é provedor. É por isso que no versículo 33, no versículo 31, perdão, o Senhor diz: busquem, pois, o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não é uma palavra que as pessoas pegam e imaginam que se fizer um monte de coisa, Deus vai abençoar ela 3 vezes mais ou 10 vezes mais, não é nada disso. É sobre entender que quando você busca o Senhor, Ele te sustenta. Que quando você depende do Senhor, Ele é quem abre as portas do céu. A mentalidade do reino de Deus é uma mentalidade que eu entendo que o Senhor está cuidando, que a chuva sempre cairá sobre nós, sempre cairá sobre nós. Eu começo a entender que o Senhor derrama chuva constante sobre nós. Que Ele está sentado, olhando para cada um de nós, e eu oro muito a Deus, meu querido, eu sempre falo aqui, que essa igreja não nasceu para ser rica, nós não queremos ser ricos, nós queremos abençoar a vida das pessoas, e eu entendo que nós temos uma igreja extremamente generosa, e continuará sendo generosa, mas o propósito soberano de Deus, é que o nosso coração tenha a mente transformada, que o nosso coração faça tudo isso, entendendo que Deus é o provedor, que Ele vai continuará provendo sobre nós constantemente. E no versículo 32, a parte mais poderosa desse texto, o Senhor diz: não tenha medo. Não tenha medo, pequeno rebanho. Não tenha medo, pequeno rebanho. O Senhor começa a trazer uma palavra de confiança para os seus discípulos, que estavam extremamente inseguros. E quando nós olhamos aqui, é impossível de não pensarmos no Salmo 23, que o Senhor nos diz que Ele é o nosso pastor, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não tenha medo, não tenha medo, porque o soberano pastor cuida do seu rebanho. Não tenha medo, o pastor cuida de nós, o soberano pastor cuida de nós, Ele zela pelo seu rebanho, Ele zela por cada um de nós. Não tenha medo, o Senhor cuida de nós, Ele cuida de cada um de nós. É tão soberano, porque talvez você tenha estado envolvido por medo, insegurança. Talvez você tenha tido satisfação simplesmente da quantidade de dinheiro que você tem. A mentalidade do reino de Deus é uma mentalidade de entendermos que nós precisamos repartir, não para ganhar alguma coisa em troca, mas para revelar que nós confiamos no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Para revelar que nós dependemos totalmente dEle e simplesmente dEle. O texto 33 diz: vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, e um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. O que Jesus está dizendo não é você sair daqui hoje vendendo tudo que você tem. O que Jesus está dizendo é: você precisa sair daqui com uma consciência que todos os recursos que você tem foi Ele que deu.
E você precisa fazer uma gestão como mordomo para Ele. O bom pastor, ele cuida do seu rebanho. O bom pastor, ele zela pelo seu rebanho. E ele zela por você. E ele zela por mim. Ele zela pela igreja dele. E ele continuará zelando por cada um de nós. Ei, não importa quão difícil esteja, não importa os desafios que você esteja vivendo, entenda que Jesus, o soberano pastor, cuida do seu rebanho. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Meu querido, não se disperse. Não se disperse. Essa parábola é uma comparação. Não é uma acusação para o rico insensato. Ela é uma comparação de alguém que tem a sua satisfação totalmente nos recursos dessa terra. E uma comparação com aquele discípulo que continua vivendo uma vida insegura, com medo de perder tudo. Com medo do que vai acontecer com a sua vida. Essa passagem nunca fez tanto sentido para mim, como está fazendo esses dias. Porque Jesus, Ele traz um laudo dos seus discípulos que ainda estavam inseguros. Ele olha para eles, se você ler a partir do versículo 23, Ele começa a olhar para eles e fala: vocês têm uma fé bem pequena. Eu estou declarando que eu vou cuidar de vocês, que o pastor cuide do seu rebanho. Não precisa estar inseguro com coisa alguma, porque o Rei cuida de nós. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. No versículo 34, o Senhor diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Se estivermos com o nosso tesouro no reino dos céus, nós desfrutaremos de um cuidado especial do nosso Deus, não em troca, não por causa de sacrifício, mas porque nós começamos a conhecer o Deus do Salmo 23, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos fará deitar em pastos verdejantes. Aleluia! Seja rico para com Deus. Tenha uma mentalidade de repartir, de confiar em Deus, porque Ele cuida de nós.